Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Antes de a gente começar a nossa aula, segue as nossas redes sociais, tá certo? Seja no Facebook, YouTube ou no Instagram. Segue aí EducaPE, deixa seu like, compartilha com os amigos da escola para a gente ainda mais levar conteúdo de qualidade a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História, e hoje a aula 5 do 6º ano é a importância dos patrimônios artísticos e cultural da humanidade. E aí você vai já aí na tela, já vendo o que é, não é? Para a gente já começar a debater esse aula tão importante que é essa, tá certo? Acompanha a leitura comigo. O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material ou imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade que, devido à importância cultural e científica, em geral, deve ser preservado por representar riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Aí você está vendo na tela também a imagem do sítio histórico de Olinda, lá no Alto da Sé, onde a nossa cidade de Olinda, no nosso estado, ela é simplesmente patrimônio cultural da humanidade, tá certo? Então, essa questão da representação artística, cultural, serve para a nossa cultura, tá certo? Ver as nossas raízes e, consequentemente, entender, tá bom? Que preservando aquele local, a história se mantém viva. Então, é por isso que esses materiais é de extrema importância de preservação, tá bom? Na outra tela, a gente está vendo aqui, ó, o que é patrimônio histórico. Daí você está vendo na tela também a imagem, né? Alô, galera de Igaraçu, a igreja maravilhosa ali do sítio histórico de Igaraçu. Mas o que é, né? O que é um patrimônio? Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio histórico. Então, quando um órgão ele tomba preserva, não pode ser mexido, não pode ser destruído, por isso que ele é tombado. Pode ser bens considerado patrimônio histórico-cultural, obra de artes plásticas, como pintura, esculturas, ilustrações, tapacerias, artefatos, né? E esses artefatos históricos antigos, né, em si, né? Construções, como é o caso que você está vendo na tela, a igreja lá em Igaraçu, né, na sua imagem, e casarões, etc. Né? Cidades também, cidades são consideradas históricas, né? Por exemplo, a nossa cidade, município e a capital do estado é fundada em 1537, então é uma cidade histórica. Olinda, mesma coisa, né? Olinda é de 1535, né? 2 anos de diferença entre Recife e Olinda. Cidades, casas, né? Palácios, casarões, né? E, inclusive também festa. Isso mesmo, festas, festividades, músicas, elementos culinários, entre outras representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo. Então, todos esses aspectos que a gente leu aí no quadro, né, que você está vendo aí na sua tela, são movimentos, são paisagens, casas, etc., que representa uma cultura de um povo ou que já existiu. Exemplo que a gente vai vendo lá na frente, o frevo, por exemplo. Frevo é uma cultura imaterial, ou seja, imaterial, lá na frente a gente vai ver o significado, mas o frevo ela é uma cultura imaterial para a humanidade, né? O nosso frevo, né, criado aí nos anos de 1900, com a capoeira, aquela coisa toda linda e maravilhosa, tá bom? Vamos dando continuidade aqui na tela? Veja só, o que determina se o bem cultural ou não, o patrimônio histórico, são a relevância histórica para a formação de identidade da cultura de um povo e a importância da preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo.
por estarmos diariamente em contato com aqueles bens culturais, nós desenvolvemos certo apreço pela preservação devido ao fato, né, com esse convívio, né, para a formação de nossas identidades. Na tela você está vendo aí, mais uma vez, as ladeiras históricas, né, do sítio histórico de Olinda. Ali é como quem vai para a prefeitura da cidade de Olinda. Eita, saudade do meu carnaval! Enfim, o que é que acontece aí, galera? A preservação é para a identidade das pessoas, da cultura das pessoas, tá certo? Então, quando a gente passa por Olinda, a gente está vendo monumentos históricos da época da fundação da cidade de Olinda, daquele período da invasão dos holandeses, construções de casas de portugueses que aqui já vieram na época colonial. Se a gente for lá para Ribeira, quem é de Olinda sabe, tem ali o Mercado da Ribeira, que também não deixa de ser patrimônio histórico, porque ali, infelizmente, né, não é uma coisa da gente se orgulhar, mas aquele mercado ali da Ribeira era onde havia o contrabando e venda de escravos no período, na era colonial em Olinda. Não é uma coisa que a gente se orgulha, mas está lá, faz parte da nossa história, né? Querendo ou não. Então a história ela não pode ser apagada. Então, mas ali tem toda uma preservação arquitetônica daquele período que ali estava. Então é importante a gente entender o quanto é necessária a preservação desses lugares para a identificação da nossa cultura. Então, quando a gente passa por um determinado lugar, exemplo disso, quando a gente passa ali na Ponte Duarte Coelho, você que é de Recife, Ponte Duarte Coelho, a gente sabe que ali na Avenida Guararapes, aquela ponte ali fica o maior bloco de carnaval do mundo, que é o Galo da Madrugada. Se você que é de Caruaru, alô, meu beijo para Caruaru, você que é de Caruaru e passa na feira de Caruaru, da Sulanca, foi naquela região ali que nasceu a cidade de Caruaru. Então são lugares históricos que a gente precisa da preservação para a criação da nossa identidade cultural, tá bom? Vamos para a tela. A importância desse patrimônio. Para preservar, né, e entender isso, vamos para cá para o texto. Para pensar na importância do patrimônio e de sua preservação, basta fazer um exercício de imaginação. Imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado. A gente agora vai pensar, tá certo? Sem desenvolvimento linguístico, ou seja, que ninguém fala nada. Sem alteração do ser humano na paisagem, sem interação com os outros seres humanos. Nesse exercício imaginário, você não seria apresentado a uma cultura. Você não aprenderia a falar, pois não existem outras falantes ali. Você provavelmente não alteraria o meio, pois ele não foi alterado antes de você, e não haveria como aprender técnicas que permitissem essa mudança e você não teria cultura. É difícil imaginar isso, pois nós nascemos e crescemos em ambientes culturais. Do mesmo modo, vamos adquirindo e incorporando elementos participantes da cultura em que estamos inseridos para o nosso mundo, modo de viver, né, a ponto de tratá-los como quase natural. Então, quando a gente está inserido dentro de uma cultura, é muito fácil. Por que é muito fácil, professor? Porque a gente ali já vai vendo a importância e, consequentemente, a gente olha para aquela cultura de forma tão natural que a gente já é inserido automaticamente, né? Pernambucano que não gosta de cuscuz, com ovo e charque, né? Ou com galinha guisada que mamãe, vovó ou titia faz, não é pernambucano. Me desculpe, viu? Né? Pernambucano, quando chega fevereiro e não quer pular frevo, né? Ali em Olinda, né? Quem é de Bezerro, brincar de Papangu, né? Quem é lá de Nazaré, brincar lá de Mestre Caboclo, né? Lá nos Maracatus. Alô, Cidade Tabajara, que também tem lá um polo de maracatu. Enfim, quem chega a julho e não quer brincar São João, é pernambucano, né? Então a gente está inserido dentro dessa cultura, né? Porque a gente está vivendo com ela todos os dias, querendo ou não, de forma automática, a gente está inserido nessa cultura, tá certo? Então é por isso que esses patrimônios culturais, tanto material e imaterial, ele precisa ser preservado, porque a partir do momento
que isso não acontece, a gente perde a nossa identidade. Já imaginou a gente sem essa identidade cultural de pernambucana, como é que a gente seria? Então é bastante interessante todos nós darmos valor a essa cultura e principalmente a nossa pernambucana, que é maravilhosa, não é puxando sardinha não, tá bom? Vamos para os tipos de patrimônio? Patrimônio histórico material. Existe uma diferença entre material e imaterial, e a gente vai ver agora. É um conjunto de bens materiais físicos, ou seja, é aquele que a gente pode tocar, é aquele que a gente vê, tá certo? Que possui importância histórica para a formação cultural da sociedade. Podemos destacar como os bens materiais obras de artes, como pintura, monumentos, cidades, prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítio arqueológico, tudo aquilo que existe de material e possui algum valor histórico e cultural que dignifica de ser preservado e lembrado. Bem, então o material é tudo aquilo que a gente possa tocar, ver, olhar, sentir, tá certo? Tudo isso é material, então a gente está convivendo na nossa sociedade com essas culturas materiais, não é? Então a feira de Caruaru, quem é de Caruaru, não é? Nós temos as cidades históricas de Recife, né, e Olinda, Garaçu, alô você de Garaçu. Temos também, por exemplo, sítio arqueológico, temos um, alô Brejo da Madre de Deus, não é? Então ali também é um sítio arqueológico histórico, onde tem as pinturas rupestres do nosso estado, tá certo? Então são determinados lugares que ali para nós é de extrema importância para a gente entender e compreender a nossa identidade cultural. Então, é de extrema importância, galera, que a gente tenha essa clareza de que nós precisamos ainda mais preservar. Porque a partir do momento que isso não é preservado, né, a gente deixa de ter a nossa identificação cultural. E isso não pode acontecer, tá bom? Olha aí, um exemplo de patrimônio material na sua tela. A gente está vendo aí o Marco Zero do Recife, aqui na nossa capital, né? E aí a gente está vendo arquiteturas da época tanto colonial, época holandesa, né? Aí a gente tem o Marco Zero, onde inicia a contagem zero da cidade do Recife, de qualquer ponto. Então conta dali do zero dessa cidade, né? Então a gente está vendo aí casas belíssimas, né? À direita, né? A gente tem aí a primeira bolsa de valores da América, né, do Sul, né, que foi ali no período quando Pernambuco era um fenômeno da transição, né, da cana-de-açúcar, né, que era da colônia que dava mais lucro para o reino de Portugal. Então, são essas situações, né, que faz com que a gente olhe para ali e diga, nossa, como minha cidade é bonita, nossa, qual é a história atrás desses prédios? Quem construiu? Então é isso que faz com que a gente tenha dimensão, tá certo, dessa cultura. Então é muito importante a gente preservar, tá bom? Vamos para imaterial? Que é agora que é mais abrangente, tá certo? Pois não requer existência material imediata de um bem para reconhecê-lo como patrimônio. Pode ser considerado patrimônios históricos culturais e imateriais. Os idiomas, os dialetos, culinária, festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares e entre outros elementos. É aquela famosa cultura popular, não é? Então a gente tem várias culturas populares que são imaterial. Exemplo disso que eu falei lá atrás foi o nosso frevo, né? Frevo esse que é uma cultura pernambucana, né? Que traz para a gente uma identidade da nossa cidade, não é? Frevo é considerado histórico imaterial da humanidade. Veja só, não é só de Pernambuco não, é do mundo, né? Então veja a nossa importância cultural mediante a preservação daquilo que nós temos como frevo, né? Então é o que eu falo, não é? A gente precisa valorizar a nossa cultura, o nosso povo, tá certo? É a cultura que traz para a gente essa demanda, tá bom? Das questões da nossa identidade. Então, por exemplo, quando a gente vê o frevo, né, que eu acho que está aqui na tela, olha aí que tela maravilhosa do menino
dançando frevo com as cores das bandeiras, né, da bandeira do estado. O frevo é uma dança popular pernambucana, que é cultura imaterial da humanidade, né? Então, assim, é dessa questão que eu estou falando, não é? A preservação da nossa cultura, dos bens imaterial e material, ela deve ser lembrada, né? E nós fazemos isso com muito louvor, principalmente, eu acho, pernambucano, nós pernambucanos, nós temos essa solidariedade, né, de preservar a nossa cultura, né? Quando é carnaval, é frevo, quando é São João, é forró. E eu acho que a gente tem essa dinâmica muito linda de preservar a nossa história e nossa cultura, né? Então a gente precisa, meu povo, entender o conceito e preservar. E você que está me vendo aqui em casa, né? Você que está me vendo aqui em casa sabe muito bem que você será responsável por manter essa preservação. Minha juventude está passando, a geração da gente aqui está passando. E as novas gerações, como você que está em casa, é que vai preservar tudo aquilo da nossa cultura. Porque a cultura é passada de geração em geração. Se você sabe hoje o que é carnaval, é porque seu pai lá atrás gostava de carnaval. E lhe levou para mostrar o carnaval. Se você gosta do São João, é porque alguém da sua família lhe levou para um São João, né? Caruaru, né? Que explode, a gente tem Sairé, Terra do Buscapé, tem tantos lugares que a gente vê várias festas populares, né? Como eu já falei aqui do Carnaval, que é Recife, Olinda, Nazaré, como é o nome, meu Deus? Agora que isso, Bezerros, e assim vai, né? São lugares que temos, né, festas de diversas culturas, né? Quem gosta de show vai para o Recife Antigo. Quem gosta de brincar nas ladeiras de Olinda, obviamente, vai para Olinda. Quem gosta do Maracatu, vai para Nazaré da Mata. Quem gosta de Caboclinho, vai para Triunfo, se não me falha a memória, acho que é Triunfo. E assim vai. Então, todos os nossos polos culturais, né, nós temos no nosso estado a nossa identidade. Então, isso é muito bacana de ver num estado que ele é multicultural. Em Pernambuco, eu digo que é um estado multicultural, onde você vai ter uma cultura diferente. Você vai para qualquer canto do estado, tem um modo de pensar, tem um modo de agir. Tudo isso se chama cultura. A galera do sertão, a galera do agreste, da zona da mata. Então todos nós temos essa cultura diferente. Você que está me assistindo aí, com certeza, você deve ter sua cultura já formada. Porque, querendo ou não, você está inserido dentro do patrimônio histórico e também do imaterial. Então, querendo ou não, você tem um contato direto com a cultura. E aí é o que eu digo, né? Entre nessa cultura, porque a nossa cultura é muito bonita, tá bom? Vem para aqui para o IFAM. A gente viu que temos patrimônio histórico material e imaterial. E quem determina isso no Brasil? É essa imagem linda aí do IFAM, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que nasceu lá em 1937, sendo fruto de políticas públicas oriundas do governo de Getúlio Vargas para o reconhecimento e preservação da diversidade cultural brasileira. Então, nosso responsável, nosso órgão técnico se chama IFAM, tá certo? É ele que vai determinar o que é histórico e o que é monumento. Obviamente, essa determinação é uma cadeia de pessoas que estudam, não é simplesmente, eu acho que Pernambuco tem que ser material. Não, não é assim não. Quem faz isso são os historiadores, arqueólogos, todos eles em conjunto trabalhando para entender como é que funciona esse bem. Obviamente que tem as nossas secretarias de cultura, cada estado tem a sua, também pode determinar, mas a nível nacional quem determina é o IFAM, tá certo? Então, é bom lembrar a todos vocês que cada um e cada povo tem a sua cultura. Independente do material histórico, né, do patrimônio imaterial ou material, né, temos que lembrar o seguinte: nenhuma cultura é melhor do que a outra, tá certo? A gente também não pode desprezar. Por quê? Porque cada cultura, cada povo tem o seu modo de pensar. A gente nunca pode prejulgar, né, nenhuma sociedade por culturas diferentes, tá certo? Então a gente aqui gosta de uma coisa, sei lá, na Bahia a galera não gosta de uma determinada situação
que nós temos. Então a gente precisa compreender que nem sempre a cultura é igual a outro lugar, tá bom? Isso a gente pode até ver no nosso estado, não é? Então você que é lá do sertão do Araripe pensa de um jeito, a galera aqui da capital pensa de outro. Então assim, são diversos esses fatores que faz com que a cultura seja diferente. Mas ela pode ser unificada. Pode, professor? Pode, não é? A gente, quando está no mês vou citar novamente carnaval, quando a gente está no carnaval, o estado todo está em carnaval. Agora sendo que com tradições e culturas diferentes. Tá certo? Então sempre vá por esse caminho, tá bom? Preservar, você que está assistindo, você será um preservador dessa cultura, porque lá na frente essa geração não irá mais cuidar, porque né, ninguém nasce para semente. E você é que vai cuidar de tudo, tá bom? Então, sempre pense por esse lado. Pense na sua cultura e no seu povo. Antes de eu ir embora e agradecer, lembrar a todos vocês, usem máscara em sinal de respeito a você e ao próximo. A pandemia não acabou. Sempre que sair, lave suas mãos, né? Tenha sempre em posse álcool em gel, se precisar sair, só por extrema necessidade. Tá certo, galera? A pandemia não acabou. Agradecimento também, né, ao nosso link que está aí, né, da fonte de pesquisa que se encontra aí na tela. Tá bom? Um forte abraço, um forte beijo, né? Fiquem com Deus e se cuide. A pandemia não passou. Vamos manter o distanciamento social, higienizar as mãos sempre e usar máscara. Tchau.